Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Como estão vocês? Hoje é sexta-feira, vamos ver o horário? 22 horas e 34 minutos, sexta-feira, dia 10, né? Hoje é 10 de junho de 2026. Nós estamos estudando Gênesis, por isso esse grupo se chama Grupo Bereshit, e estamos no capítulo 8 do livro de Gênesis. Na semana passada, a gente praticamente completou o estudo desse capítulo, ficando só o términozinho dele, que eu falei que ele é muito importante, que tem algumas coisas muito importantes para a gente aprender ali, que vão do versículo 20 até o 22. 20 a 22. Deixa eu só confirmar aqui, mas é o finalzinho, 20 a 22. Gênesis 8, 20 a 22. Mas antes de eu entrar no estudo de hoje, e aí eu já não sei se vamos conseguir entrar em Gênesis 20, 22, mas se não der, a gente continua na semana que vem. Antes de eu entrar, eu quero eu quero conversar com vocês, porque eu lancei, né, uma proposta aí na semana passada e eu tive algumas manifestações em resposta ao que eu propus no final do estudo da semana passada. O que eu pedi? Eu pedi para vocês estudarem o texto que a gente, estava estudamos semana passada, Gênesis 8, e respondesse o que está em Gênesis 7,16, que diz que foi Deus que fechou a porta da arca. Então, Gênesis 7,16 diz isso, foi Deus, que fechou a porta da arca. Aí eu pedi, então, que vocês analisassem o capítulo 8, versículos 15 e 16, onde Deus manda Noé sair da arca, mas não diz que foi Deus que abriu a porta da arca para Noé sair. Então eu falei com vocês, meditem nisso e tal, estudem, deem aí, o parecer de vocês e tal. Bem, eu na realidade eu não sei quantas pessoas estão neste grupo, mas apenas 4 pessoas deste grupo. E aí eu fico pensando, eu fico com a impressão de que o nosso grupo só tem 5 pessoas, essas 4 irmãs que responderam e eu, então esse grupo só tem 5 pessoas, mas 4 pessoas se manifestaram, estudaram, eu acredito, foram lá, leram, meditaram e pensaram, ou pelo menos eu sei que ouviram o estudo da semana passada, e essas pessoas se manifestaram. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero pensar nas análises que essas nossas irmãs, que essas nossas 4 irmãs fizeram. Então, vamos lá. A primeira pessoa a se manifestar foi a Idenir. A nossa irmã Idenir, ela tem um entendimento de que Noé não saiu da arca porque ele confiava que a ordem de Deus para ele sair viria no momento certo. Então ele não saiu, quando Deus falou saia da arca e tal, ele ainda esperou, quando Deus falou saia da arca, não. Quando ele viu que as águas tinham baixado, que a terra estava seca e que ele já poderia sair da arca, mas ele não saiu, porque ele ficou esperando Deus mandar ele sair, E a Idenir entende que esse gesto de Noé, de esperar a ordem de Deus para sair, era uma questão assim de confiança e obediência a Deus. Tá, muito bem, perfeitamente cabível esse entendimento da Idenir. Então vamos segurar aí.
Em segundo lugar, a Érica se manifestou dizendo que Deus não fechou a cobertura da arca que Noé fez, e ele abriu. Deus não fechou a cobertura, a Bíblia fala que ele fechou a porta da arca, não fala nada da cobertura, mas Noé tinha feito uma cobertura, né, lá em cima, e fez uma janelinha, e Deus não abriu aquela janela. Foi Noé que abriu para soltar, né, o corvo, a pomba 3 vezes, não é isso? E ver como que estava a terra. Então, deixou dúvida a Érica se foi Deus que o impediu de sair ou se foi espontâneo. A saída dele foi espontânea, ou seja, Deus não deixou Noé sair até que ele falou saia, e aí ele teria aberto a porta, ou espontaneamente Noé é que saiu. Então, Érica levanta uma questão interessante do desafio de Noé, e eu achei isso muito interessante, né? Porque quando a gente estudou isso, eu falei sobre Deus ter fechado a arca, né, por fora, para evitar que as pessoas ficassem, quando a água começasse a subir, e elas ainda em condição de nadar, ficassem batendo na porta da arca e pedindo a Noé para abrir. Então Deus trancou para que ninguém pudesse, né, importunar ou fazer com que Noé tivesse compaixão e abrisse a porta da arca e colocasse esses ímpios para dentro, né? Então mas ela levantou uma outra situação muito interessante. A Érica levanta uma questão do desafio de Noé de controlar a ansiedade da sua família, de querer pôr os pés em terra. Depois, eu anotei tudo que vocês falaram, por isso que eu estou vendo aqui, depois de tanto tempo dentro da arca, ela achou o seguinte: Deus fechou, não era para que os ímpios batessem na porta da arca, era para que Noé segurasse os seus filhos lá, sua família, a ansiedade deles, né, de querer logo sair, porque eles ficaram, nós vimos que 1 ano e alguns dias dentro da arca. Então, Deus fechou para que eles não pudessem sair, né? Então, o que a Érica pensa? Ela pensa que se Deus não tivesse fechado a porta, alguém teria escapado. Muito interessante esse pensamento da Érica, porque, né, pode ser isso aí. Em terceiro lugar vem a Delma, e ela dá sua interpretação de que quem abriu a arca foi Noé, não foi Deus, né? Porque essa era a questão. Não, quando Deus mandou Noé entrar na arca, falou, entra na arca, e a Bíblia diz que ele fechou a porta da arca. Na hora que Deus falou assim, sai da arca, a pergunta é, quem é que abriu a porta? Foi Deus, já que ele é que tinha fechado, ou foi Noé? Muito bem. Aí a Delma vem falando isso, que quem abriu a arca foi Noé, mas Noé esperou a confirmação ou a ordem de Deus para abrir. Ele não resolveu fazer por conta própria dele, mas ele esperou que Deus desse essa ordem para ele abrir. Então, a Delma, ela também analisou que isso representa qualidades na vida de Noé, em aguardar a ordem de Deus, e essa qualidade ela apontou como sendo paciência e obediência. Muito bem. Em quarto lugar, a quarta pessoa que se manifestou foi a Carmelita. E ela, Carmelita, rapidinho, né, numa mensagem de voz, ela deu o entendimento de que quem abriu a arca foi Deus, porque ele fechou, então ele é que abriu. Simples assim, né? Muito bem. Então eu analisei tudo isso, né? E aí eu falei assim, eu vou dar minha opinião. E escrevi aqui, mas aguarde aí para vocês verem o que acontece. Eu botei, na realidade, agora dou minha opinião, e não passa disso, é simplesmente uma opinião, de que nós não temos como afirmar se foi Deus quem abriu a arca,
para Noé, sua família, os animais e as aves que estavam na arca, para que eles pudessem deixar a arca. Eu não encontrei nos livros que eu estou usando, eu sempre mostro para vocês, estou vendo esse livro aqui, nesse estudo, e nem na internet, até aqui eu não tinha encontrado, nenhum estudioso ou teólogo respondendo essa nossa dúvida, se foi Deus que abriu a porta da arca ou se foi Noé, né, que abriu. Moisés, ele não nos ajuda, porque ele relata, presta atenção, que Deus fechou a porta da arca. Isso está em Gênesis 7,16, pode conferir aí. Mas não nos dá conhecimento se foi Deus também que se incumbiu de abrir a porta da arca. Então, a dúvida persiste, porque Moisés não nos dá elementos para a gente concluir isso. Ele não fala. Ele só diz que Deus mandou, né, Noé sair, né? Deus mandou Noé entrar na arca, Gênesis 7, versículo 1, e fechou a porta da arca, está em Gênesis 7,16. Depois, Deus mandou Noé sair da arca, está em Gênesis 8,16, mas a Bíblia não nos informa quem abriu a porta da arca. Então, veja bem, meus irmãos, diante disso tudo, para a gente, né, quando estiver ministrando, ou quando estiver conversando com alguém sobre esse assunto e tal, para a gente não ficar no achismo, para ser honesta com os irmãos, eu sugiro que vocês evitem essa discussão. Eu prefiro dizer que não sabemos se Deus deu a ordem para Noé sair da arca e abrir a porta e sair, ou se Deus deu a ordem e Noé simplesmente empurrou a porta, né, e a porta se abriu, que Deus já teria do lado de fora, né, tirado a fechadura da porta. Nós não sabemos. Nós não sabemos se foi Deus que falou, sai, Noé, e abriu a porta e Noé saiu, ou se Noé, quando Deus falou, Noé, pode sair, ele empurrou e a porta se abriu. Nós temos aí, bom, isso aí foi o que as meninas falaram. Mas nós temos também uma segunda questão que foi apontada pelas irmãs Ideni e pela Érica, e que a Érica concordou, né, com a Ideni, sobre o quê? Sobre o ano em que o dilúvio começou e o ano em que as águas baixaram e a terra ficou seca. Lembra que a gente ficou nessa dúvida, né? Quando eu dei esse estudo para vocês, que eu falei, foi no ano 600, né, que veio o dilúvio e tudo mais, e no ano 601 é quando as águas baixaram e a terra estava seca. E Noé ficou esperando a ordem de Deus, não é isso? E aí eu disse para vocês, essa questão, ela é meio confusa, porque a gente não sabe se o ano 600 significava 600 anos de Noé, ou era 600 no calendário, era o ano 600 do calendário deles. Muito bem, então, as meninas aí, a Idenir e a Érica, que concordou com a Idenir, elas entenderam de uma forma muito interessante. Nós sabemos que tudo começou no ano 600, e quando as águas baixaram e Noé saiu da arca, o ano era 601. A questão é se Moisés estava tratando do ano de vida de Noé, 600 anos de idade, quando veio o dilúvio, e 601 anos de idade de Noé, quando ele saiu da arca, ou se Moisés estava se referindo ao ano do calendário da época do dilúvio. Porque é muito importante a gente saber que os acontecimentos na Bíblia, normalmente, eles apontam a data do acontecimento, né? A data do acontecimento. Mas nesse caso de Noé, realmente há uma dúvida, e eu vou chegar lá para vocês poderem entender. Eu tenho aqui, ela está aqui comigo, uma Bíblia, que ela tem cinco traduções. Olha o tamanho dela aqui, ó.
ela é enorme, tá vendo? Grandona, ó. Para poder, né, ter 5 traduções. Ela tem 5 traduções de todos os capítulos da Bíblia. Ela é bem, bem grossa. Vou mostrar aqui também para vocês, ó, a grossura dela, tá vendo? Aí, ó, bem grossa e bem, bem grande, porque, né, para conseguir condicionar aqui dentro dela essas interpretações todas, tá? Essas traduções todas, né? Então, ela tem 5 traduções. Agora, eu vou mostrar para vocês que em apenas uma tradução delas, é dito que o ano se refere à idade de Noé. As outras traduções, elas deixam entender que se tratava do ano calendário da época. Eu vou ler para vocês as 5 traduções que mencionam o ano do início do dilúvio e o ano da saída da arca por Noé. Então vamos começar com Gênesis 7, versículos 6 e 11, tá? Que é quando ele entrou na arca, né? Então vamos lá. 7, versículo 6 e 11. Primeiro, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, é a NTLH, né? A NTLH, essa é o significado, não, é a abreviação, né, do nome, nova tradução na linguagem de hoje. Como que ela fala? Então, Gênesis 7, eu vou ler o versículo 6, depois vou ler o 11. Diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Isso é no 7, 6. Agora no 7, 11, dessa mesma tradução, nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim: nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. Então, essa tradução, ela fala que esses 600 anos, e depois nós vamos ver, né? Eu vou colocar só os 600 anos, ele se refere à idade de Noé, tá? Bom, já vamos ver o 601 também. É Gênesis 8, versículo 13, diz assim: quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca, que fala que é a barca, e viu que a terra estava secando. A nova tradução na linguagem de hoje. A terra não fala arca, fala barca. Então, nessa tradução, que é na linguagem de hoje, 600 anos era a idade de Noé, quando o dilúvio começou. E 601 anos foi quando ele viu que as águas tinham baixado, esperou a ordem de Deus. Deus falou, sai da arca, e ele saiu. Tá? Aqui está dizendo que era a idade de Noé. Agora, vamos ver nas outras traduções. Eu vou ver em todas elas para vocês entenderem. A tradução brasileira, vamos lá, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Tá, então no 7, 6, 600 anos de idade, 600 anos de idade. Aí vem no 7, 13, deixa eu ver aqui, 7, 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e também seus... Não é 13 não, é 6:11, peraí, 6:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 19 do mês, nesse dia, romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. No ano 600 da vida de Noé. Tá certo? Então, essa tradução, eu falei que era uma só, mas até que não. Essa tradução
brasileira, ela diz que o ano 600 era ano mesmo da idade de Noé. Agora vamos ver no capítulo 8, versículo 13, foi a saída. Nessa tradução brasileira, o 8:13 diz assim: no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de cima da terra, e tirando a coberta da arca, olhou Noé, e eis que a face da terra estava enxuta. Aqui já não fala que é a idade de Noé, fala no ano 601, tá vendo? Não diz que é o ano de idade de Noé. Na entrada da arca fala que foi no ano 600, como é que diz? No ano 600 da vida de Noé. Ano 600 da vida de Noé, deixa uma dúvida aí, né? Pode não ser o ano 600 da idade dele. Eu vou explicar por que eu estou falando isso mais para frente, né? Também na mesma tradução, no versículo 6, Noé tinha 600 anos de idade. Aqui é bem claro. Fala assim, Noé tinha 600 anos de idade. Então, na tradução brasileira, no capítulo 7, diz que Noé tinha a idade de 600 anos, mas no versículo 11 ele já deixa a dúvida, ele fala no ano 600 da vida de Noé. Tá. Já nessa mesma tradução brasileira, quando vai falar da saída da arca, que é Gênesis 8, versículo 13, fala, no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de cima, ficando a terra coberta, olhou Noé e eis que a face da terra estava enxuta. Aqui já não fala que é da vida de Noé, fala que é no ano 601. Tá, vamos a outra tradução. A ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá. Gênesis 7, versículo 6, nessa tradução que eu estou falando, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Tá? A ARC, essa tradução, fala isso. Quando ela chega no versículo 11, ele diz assim, no ano 600 da vida de Noé, então tá igualzinho a tradução brasileira, né? No segundo mês, aos 17 dias do mês, né, se romperam as fontes do grande abismo e as águas e as janelas do céu se abriram. Então, o início do dilúvio, também na nova tradução na linguagem de hoje, na tradução brasileira e na ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, eles deixam claro que era ano de vida de Noé, ano da idade de Noé. Mas quando chega, olha só, nessa Almeida Revista Corrigida, na saída da arca, vamos lá no 13, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Também nessa ARC está igual na tradução brasileira do que diz respeito à saída da arca, ao término do dilúvio, ao encerramento do dilúvio. As duas traduções, elas não falam em ano de vida de Noé, ela fala no ano. E aconteceu que no ano 601. Aí você vai falar assim, tá bom, mas se ele entrou no ano 600 e aqui é 601 é a idade dele. Tá, então vamos mais um pouquinho. Vamos agora para a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Vou ler o início do dilúvio. Capítulo 7, versículo 6. Espera aí, é na folha anterior. 7:6, é na ARA que eu estou. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Igualzinho as outras traduções. Aí no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Exatamente como
a nova tradução, né, na linguagem de hoje, como a tradução brasileira e como a tradução ARC, que é Almeida Revista Corrigida. Essa Almeida Revista e Atualizada está batendo no que diz respeito ao início do dilúvio. Agora vamos lá, o final do dilúvio. Nessa Almeida Revista Corrigida, né, ARA que se chama, capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Não fala que é a idade de Noé. Perceberam? Quando fala do início do dilúvio, fala que no ano 600 de vida de Noé. Quando fala na saída, o término do dilúvio, ele fala que foi no ano 601. Ah, você vai falar, mas tá bom, Celeste, se ele entrou, se no ano 600 era a idade dele, ou no ano 601, é lógico, era também 601 anos de Noé. Muito bem, tá bom, vamos discutir não, vamos continuar. Agora eu vou para a Nova Almeida Atualizada, NAA, essa tradução. Capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Igualzinho às outras, tá vendo? Essa é a última tradução que eu estou lendo para vocês. Então está igual a nova tradução na linguagem de hoje, que está igual à tradução brasileira, que está igual ao Almeida Revista Corrigida, que está igual ao Almeida Revista Atualizada. Então, essa nova Almeida Atualizada está dizendo que quando ele entrou, ele tinha 600 anos de idade. Vamos ver a saída nessa nova Almeida Atualizada. Vamos ver também o versículo 11, né, que eu falei. No ano 600 da vida de Noé, os 17 dias do segundo mês, então essa nova Almeida Atualizada segue as outras traduções, dizendo que foi no ano mesmo 600 da vida de Noé. Tá? Agora vamos para a saída. Nova Almeida Atualizada, NAA. Gênesis 8, versículo 13, diz assim: Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu da cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Vamos lá, gente. Entenderam? Quando essas traduções todas estão batendo, quando eles querem falar do início do dilúvio, eles falam que foi no ano 600 da vida de Noé, da idade, do nascimento de Noé. Quando eles vão falar do término do dilúvio, e quando Noé está se preparando para ouvir a ordem de Deus e sair, eles já não falam que é a idade de Noé, eles falam que é ano 601, foi no ano 601, no primeiro dia, no primeiro mês, que as águas baixaram. Muito bem. Aí, o que eu fiz? Falei, meu Deus do céu, isso está muito confuso. Como é que pode ser isso? Uma hora que ele fala que no ano 600 era o ano de idade de Noé, mas no ano 601 não fala da idade de Noé, fala que foi o ano 601. Aí eu fui, né, no Google. Vamos no Google. Olha lá, tá vendo? Eu vou ter que ficar nisso hoje mesmo. Aí eu fui no Google, e vocês sabem que quando você faz uma pesquisa no Google, a primeira coisa que aparece um monte de coisas que você pesquisou, um monte de teses, um monte de gente falando. Mas a primeira coisa que aparece é da IA, Inteligência Artificial. E ela mesma, né, embaixo, ela faz um comentário dizendo que ela não é perfeita, né, que é bom você conferir com outras coisas, que ela pode errar. Mas eu achei muito interessante isso, porque eu acho que vai esclarecer essa questão. Olha só, as menções, quando eu fiz a pesquisa, as menções aos anos em Gênesis 7, 6 e 11 e Gênesis 8, 13, referem-se à idade de Noé, e marcam o progresso da sua vida. Então ele entende aqui, o IA, que tanto na entrada da arca e o início do dilúvio, quanto na saída e o término do dilúvio,
essas datas, ano 600 e ano 601, se referem à idade de Noé. Mas presta atenção, o texto bíblico utiliza o sistema de contagem da época, onde os anos serviam como um calendário geracional ou biológico. A divisão dos eventos funciona da seguinte forma: ano 600 da vida de Noé. O dilúvio teve início exatamente quando Noé completou 600 anos de idade. Ano 601 da vida de Noé. As águas baixaram e Noé removeu a cobertura da arca no primeiro dia do primeiro mês, quando ele já tinha 601 anos. Na antiga tradição hebraica, as genealogias e eventos eram contados em referência direta à vida dos patriarcas. A narrativa registra que a enchente na terra durou cerca de 1 ano. A gente viu que foi 1 ano e 10 dias, 17 dias ou alguma coisa a mais, tá? Então, a IA respondeu isso aqui. Ela bate pé aqui, que tanto a entrada na arca e o início do dilúvio e a saída, né, e o término do dilúvio, os anos 600 e 601 se referem à idade de Noé. Mas eu continuei pesquisando. Puxei mais lá para baixo, encontrei o seguinte: na época de Noé, não existia um calendário único universal. Aqui já não é IA mais, tá? Na época de Noé, não existia um calendário único universal. O tempo era medido pela observação da natureza, os dias pelos ciclos do Sol, as estações pelas fases da Lua e os anos pelos ciclos agrícolas e climáticos. Interessante. Não tinha um calendário único universal? Tá, vamos continuar. Continuei pesquisando. Aí vem aqui. Povos da antiguidade, como sumérios e babilônicos, utilizavam o calendário lunar composto por 12 ciclos da Lua, o que resultava em anos de aproximadamente 354 dias. Documentos bíblicos também registram que o ano era dividido em meses de 30 dias. Isso a gente já falou, né? Para sincronizar o calendário lunar com um ano solar de 365 dias, meses extras foram adicionados ocasionalmente. A contagem oficial dos reinados ou eventos históricos era zerada a cada novo rei ou acontecimento marcante. Tá. Continuei pesquisando. De acordo com o texto bíblico, Noé teria vivido 950 anos. Tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Com a idade de 600 anos, enfrentou o dilúvio e ainda viveu mais 3 séculos e meio, o que significa que poderia ter falecido já nos dias de Abraão, já na 10ª geração de seus descendentes. Mas achei isso bem interessante, né? Pegou Abraão aí, novinho. Muito bem. Aí... tá. Aqui sobre o negócio de quem é que fechou a arca, quem é que abriu a arca. Aí, qual a conclusão que eu acabei chegando aqui, gente? Com relação a essa idade. Eu comecei a pensar e eu concluí, mas digo eu e não o espírito, uma conclusão minha, né? Vamos dizer assim, um achismo meu. Eu comecei a pensar que provavelmente a contagem dos anos, e aí eles estão falando, né, que seguir a lua, a plantação, essa coisa os ciclos agrícolas, não é isso? O ciclo do sol, eu comecei a pensar que talvez, eles não dizem quando é que começou a contagem dos anos, dos anos do calendário. E aqui só diz que era um calendário lunar e diz que não existia um calendário único, não é isso? Foi o que eu falei aqui para vocês. Não existia um calendário único universal. Bom, então eu comecei a pensar que talvez
Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ou talvez até não, quando eles foram criados por Deus, começou a contar-se os anos. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, tarará, tarará, tal. Aí veio a geração antes de Noé, né? Anos 300, 400, 500, 600, veio o dilúvio. E vamos lá, ano 600 veio o dilúvio. Caramba, não dá para ser do jeito que eu estou pensando aqui, não. Porque, olha só a análise que eu tinha feito, eu já vi que está errada. É muito confuso isso. Porque se eu considerar que era o ano calendário 600 e era também o ano de vida de Noé, que foi o que eu pensei, Noé teria que ter nascido junto lá com Adão e Eva. Olha, que confusão, gente. Então, é muito complicado. Eu continuo na dúvida. Será que está se referindo a Bíblia ao ano de vida de Noé ou ao ano calendário, já que quando fala da saída, não repete que era ano de vida de Noé? Agora, a lógica é que se quando o dilúvio começou, a Bíblia diz que era o ano 600 da vida de Noé, um ano depois era o ano 601 da vida de Noé, não é isso? Então nós vamos ter que aceitar e concordar com as nossas irmãs, Idenir e Érica, de que se tratava mesmo de ano de vida de Noé, que coincidia, que poderia coincidir com o ano do calendário. Mas aí eu teria que admitir que Noé nasceu quando Adão e Eva foram criados, ou logo que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E isso não tem lógica. Não tem lógica, porque muitas gerações, nós sabemos, né, que nós vimos na Bíblia que teve a geração de Caim e a geração de Sete. E Noé faz parte da geração de Sete, mas ele não era o primeiro da geração de Sete. Sete, sim. Sete, né, Caim, sim, e Sete foram os primeiros, então eles foram dos anos, não sei, ano 20, ano 10, ano 15, não sei, né? Não sei, porque quando Deus criou Adão e Eva, já criou adultos, né? Então eles já estavam ali vivendo, coabitando, tendo relações já adultos. Então, não dá para a gente saber. Realmente agora ficou difícil. É mais fácil a gente aceitar que o ano 600 e o ano 601 eram o ano da idade de nascimento de Noé. Fechamos, né? Vamos fechar desse jeito mesmo. Agora, olha só a hora, nós vamos ficar só nessa conversa. Mas é bem esclarecedora, né, gente? Vamos continuar pensando. Se a gente achar alguma coisa diferente, a gente volta nisso. Eu perguntei também se a Arca de Noé foi fechada por dentro ou por fora. O que eu encontrei? Aqui não é IA, não. Eu já entrei, né, na parte em que as pessoas davam ali os teólogos estudiosos davam o seu entendimento. Não, esse primeiro é da IA, sim. Segundo o relato bíblico, a porta da arca foi fechada por fora pelo próprio Deus. De acordo com o livro de Gênesis, após Noé, sua família e todos os animais entrarem, o Senhor o fechou dentro. Então, o Senhor fechou Noé dentro, ele que fechou a porta pelo lado de fora. Diversas traduções teológicas apontam que isso ocorreu para que Noé não sucumbisse à dor de ver pessoas implorando para entrar enquanto o dilúvio começava, simbolizando também a proteção e o cuidado divino sobre os que estavam a salvo. Então aqui é diferente, né, do entendimento da Érica, mas eu falei, né, o entendimento da Érica despertou que pudesse ser também assim, mas a IA entende que era aquele entendimento que eu tinha dado, para a pessoa não ficar lá batendo, implorando para entrar na arca, e Noé ficasse com o coração mole e permitisse que elas entrassem. Então a IA acha que era esse o entendimento, mas eu acho plausível também o que a Érica falou,
que era também porque a pressão que eles estavam vivendo dentro de uma arca, um ano. Quem já andou de navio sabe que é ótimo, maravilhoso, mas não dá para você ficar um ano lá dentro, né? E com tudo fechado, porque estava chovendo. Você vê que a janela que Noé vai abrir foi quando a pomba já veio e falou assim: eu estou achando o lugar. A pomba não voltou mais, né? Quando a pomba não voltou mais. Aí Noé ainda esperou 7 dias para abrir e olhar e ver que a terra estava seca. Então era difícil, eu imagino a agonia de ficar ali dentro. Eu concordo com esse pensamento. Deus fechou a porta por fora, tanto para que estavam ali morrendo, né, não implorasse para entrar em Noé, sucumbisse, como, concordo com a Érica, que era também para que estavam dentro não ficar na agonia de querer sair logo. Muito bem. Ao outro entendimento, tá? Ele diz assim... eu perguntei por que Deus fechou a porta da arca por fora, né? Essa foi a pergunta. Aí a resposta foi: na narrativa bíblica, Gênesis 7,16, o relato afirma que foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca por fora. O significado teológico principal é a garantia total da proteção divina, assegurando que nenhum ser humano de fora pudesse entrar e que nenhum animal ou pessoa de dentro pudesse sair. Aí, tá vendo? Viu, Érica? Simbolizando a soberania, a justiça e a salvação perfeita que vem do Criador. Então, olha só, nem a Iá conseguiu responder a nossa pergunta se foi Deus que abriu a porta da arca. Ele disse que Deus fechou. Mas eu não consegui achar em lugar nenhum dizendo quem é que abriu a arca para Noé sair. É muito interessante, né? Eu acho muito provável, digo eu, não espírito, que quando Deus falou para Noé, sai da arca, Noé foi lá, empurrou a porta e a porta estava aberta e ele saiu. Tá? Aí eu tenho que entender que foi Deus lá que dia. Deus foi lá, abriu a porta e falou: Noé, pode sair. Aí Noé empurrou a porta e saiu. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Mas eu quero dar, então, já que vocês, né, gostei tanto, fiquei tão animada de vocês pesquisarem, procurarem dar a interpretação de vocês, que eu vou dar um deverzinho, então, para vocês, para o nosso próximo estudo da semana que vem. O estudo da semana que vem, eu vou ler o texto e eu vou dizer para vocês o que eu quero de vocês. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, tá? São os versículos 20, 21 e 22. Diz assim... eu vou ler a partir do 18 para poder pegar o fio da meada. Assim Noé e sua mulher saíram da barca, que é a nova linguagem, né? Junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Aí o 20. Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu quero que vocês analisem os versículos 20 até o 22, porque nós vamos estudar na semana que vem, se Deus nos permitir. O que eu quero que vocês analisem aqui? Como que vocês analisam essa atitude de Noé? Noé sai da arca. Como que vocês veem esses versículos contando da saída de Noé da arca? E como que vocês veem nestes versículos a atitude de Deus? A tomada de atitude de Deus. Por que Deus tomou essa atitude? Pensou, né,
nessa estratégia, não era estratégia, deixa eu ver aqui. E o Senhor, ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra. Por que Deus tomou essa decisão? É isso aí. Por que Deus decidiu isso aí? Nunca mais vou fazer isso. Pensa nisso. Eu quero que vocês analisem a atitude de Noé quando ele saiu da arca. E quero que vocês analisem a decisão de Deus. E aí, semana que vem, a gente estuda aí esses 3 versículos aí. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você. E nós já estamos com quase 50 minutos, né? Já está com 45 minutos. Desculpa, mas eu achei muito interessante a gente analisar essas 2 questões aí, né? Quem é que abriu a arca para Noé sair e essa questão da idade, se é a idade de Noé ou se seria do ano calendário, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe.